Graça e paz, meus irmãos. Para mim constitui-se um privilégio desmedido pregar-lhes a santa palavra de Deus. Em nosso último encontro, examinamos a passagem de 1 João capítulo 1, versículos 8 ao 10, onde falamos sobre a atitude correta para com o pecado. Hoje iremos expandir o nosso entendimento do texto, analisando a passagem de 1 João 2, versículos 1 e 2. Para tanto, abram a prevalecente no texto referenciado. Assim está escrito: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Queridos, eu ventilei no último sermão que João combate nessa carta os falsos mestres gnósticos. Sim, eles haviam desembarcado na Ásia Menor e traziam em sua bagagem uma teologia falsa acerca de Deus, de Cristo, do homem, do pecado e da salvação. E, geralmente, João expõe as heresias desses homens nessa carta usando a seguinte fórmula: se dissermos, e na sequência as contrapõe. No texto que examinamos semana passada, vimos que por eles estarem em trevas, eles tinham uma atitude errada para com o pecado. No versículo 8, eles negavam que tinham pecado. No versículo 10, eles negavam que praticavam pecado. E como consequência, eles enganavam a si mesmos, eles não tinham a verdade e, por fim, eles blasfemavam de Deus. Mas no versículo 9, vimos que andar na luz implica uma atitude correta para com o pecado, que consiste em reconhecimento e confissão do pecado. E como consequência, haverá perdão dos pecados e purificação de toda injustiça, porque Deus é fiel e justo. Mas alguém poderia pensar: já que há perdão quando há confissão, então vou me entregar às práticas pecaminosas. É aí, irmãos, que entra o texto que fizemos leitura. João irá dizer: eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Vocês perceberam a conexão? O mesmo pensamento é lido em Romanos 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pois bem, posto isso, iremos notar que em 1 João 2, versículos 1 e 2, João mostra a razão para a qual falou sobre a atitude correta para com o pecado, destacando o padrão de perfeição. Essas coisas vos escrevi para que não pequeis, e a provisão bondosa caso alguém peque. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, reticência. Logo, irmãos, a nossa divisão se embasará nessas duas palavras: padrão, versículo 1, parte A, e provisão, versículo 1, parte B e versículo 2. Vamos então à primeira palavra, padrão. Atente para o início do versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, a frase meus filhinhos aparece duas vezes nessa carta, aqui no capítulo 2, versículo 1 e no capítulo 3, versículo 18. Ao passo que a expressão filhinhos aparece 5 vezes nessa carta. Com essas expressões, além de João demonstrar a idade avançada que tinha, ele expressa afeto e carinho, que era muito comum entre o mestre e os seus pupilos. E tendo se dirigido de forma tão afetuosa, João diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estas coisas das quais João se refere aqui, embora abranja toda a carta, se refere aos versículos 8 ao 10 do capítulo 1, que foi pauta do último sermão. Enfim, aquela porção foi escrita para que os cristãos não pequem. Vocês notaram o padrão de perfeição que é requerido? Uma vez que Deus é perfeito, o padrão para o seu povo é a perfeição absoluta. Ele não seria Deus se João dissesse: estas coisas vos escrevo para que peque o mínimo possível. Deus, irmãos, não pode ser conivente com o pecado em nenhum sentido. Logo coloca a perfeição como nosso alvo.
O Senhor Jesus fez o mesmo ao falar com a mulher surpreendida em adultério, em João 8, versículo 11. Nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Meus caros, temos aqui uma lição valiosíssima. A Escritura Sagrada também nos foi dada para não vivermos na prática do pecado. João escreveu os versículos 8 ao 10 do capítulo anterior com esse fim, com esse propósito, com essa finalidade. Segundo o pastor Augusto Nicodemos, os exemplos de pecados de grandes homens de Deus, como Davi, Moisés e Abraão, não visam nos passar a ideia de que o pecado é aceitável, e sim nos advertir contra ele. E irmãos, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, que poderemos viver uma vida de santidade. Acredito que vocês se lembram do Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Jesus, em sua oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 17 de João, orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Enfim, amados, eu creio firmemente que o Salmo 119, verso 11, ilustra muito bem o efeito santificador da palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Note que o salmista guardava o melhor, a palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, e com o melhor propósito, não pecar contra ti. Deveras, a interiorização da palavra de Deus é a nossa melhor arma contra a invasão do pecado. Então, devemos ler, estudar, meditar, memorizar e, sobretudo, praticar a palavra de Deus. Mas nessas alturas, surge a seguinte pergunta: e se pecarmos? Aqui, irmãos, chegamos à nossa segunda palavra: provisão. Deus, em seu amor incomensurável, providenciou um meio para nos perdoar. Olhem para a parte final do versículo 1 e o versículo 2. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Notem, irmãos, que João escreveu o que escreveu para que não pecássemos, mas agora ele diz: se alguém pecar. Isso nos ensina que, embora não devemos viver pecando, ainda estamos fadados a pecar. Logo, não devemos nos entregar à prática habitual do pecado, nem devemos pensar que alcançaremos perfeição plena nessa vida. Aqui na terra, devemos lutar contra os efeitos do pecado. E é interessante notar que no original, a frase "se alguém pecar" expressa uma possibilidade, uma probabilidade, não algo que fatalmente irá ocorrer. Para João, o pecado no crente é um acidente e não uma situação normal que ele vive. A ideia é que o crente, pela graça de Deus, pode levar uma vida em que o pecado é acidental e não normal. Mas se alguém acabar pecando, João apresenta no texto a provisão de Deus de duas maneiras. Primeira, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nobres, a palavra advogado, que é a tradução da palavra paráclitos, aparece mais 4 vezes no Novo Testamento, todas no Evangelho segundo João, e é traduzida como consolador em referência ao Espírito Santo. Vocês podem conferir João 14, versículo 16, João 14, 26, João 15, 26, João 16, 7. Essa palavra significa, em geral, alguém que se coloca ao lado de outro para ajudar. Quando João usa essa palavra em relação a Cristo, a ideia é que Jesus fala sobre nós com o Pai em nossa defesa e intercede para que sejamos perdoados. O ministério de Cristo como sumo sacerdote garante não apenas empatia, mas também absolvição. Ouçam Hebreus 4, versículos 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote
e não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mas é interessante que João faz questão de adjetivar Jesus como um advogado justo. A palavra justo, irmãos, era um título que os primeiros cristãos aplicaram ao Senhor Jesus logo após a sua ressurreição. Vemos isso em Atos 3,14 e Atos 7,52. Mas o adjetivo justo também expressa um conceito moral, apontando para o caráter perfeito e justo de Jesus como um homem perfeito. Ele é o justo que veio morrer pelos injustos, e sendo justo, ele pode comparecer diante de Deus e nos defender. Em termos práticos, o apóstolo João abre o véu e nos deixa vislumbrar o que ocorre no céu quando o crente cai em pecado e humildemente busca a Deus em confissão. A cena é de um tribunal, onde o crente culpado é trazido diante da justiça divina que o acusa, mas ele não está só. Ele tem ao seu lado o mais eficaz de todos os advogados, a saber, Jesus Cristo, o justo. Mas além de advogado, o texto diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João emprega aqui, irmãos, uma linguagem extraída do Antigo Testamento, uma linguagem cerimonial, quando animais eram sacrificados e o sangue derramado como pagamento pelo pecado. A palavra propiciação, também mencionada no capítulo 4, versículo 10, significa apaziguamento ou satisfação. O sacrifício de Jesus na cruz satisfez as exigências da santidade de Deus para o castigo do pecado. Sim, Jesus propiciou o Pai ao satisfazer a sua justiça. De sorte que hoje o nosso relacionamento com Deus não é mais de inimizade, mas de paz. Contudo, Cristo, além de ser a propiciação pelos nossos pecados, ele também o é pelos pecados de todo o mundo. A obra de Cristo foi em prol de toda a humanidade, mas só é eficaz na vida daqueles que creem. Daí a relevância de pregarmos a Cristo, na esperança que os homens ímpios se arrependam e creiam nele, pois somente assim eles podem desfrutar dos benefícios da obra de Cristo. Pois bem, amados, irei concluir esse sermão fazendo duas aplicações. Primeira, não devemos viver na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não vive pecando, como já aprendemos no sermão anterior. Mas para isso, precisamos lutar intensamente contra os efeitos do pecado, pois ainda somos pecadores por natureza e por prática. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, aprendemos o que devemos fazer para com o pecado, que tão de perto nos rodeia. Assim lemos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas para conseguirmos, irmãos, deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, devemos combatê-lo. Ouçam ainda Hebreus 12, versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, ainda não resististes até o ponto de morte. Segunda, em caso de tropeço e reincidência no pecado, devemos nos apegar ao fato que temos em Deus a provisão para o perdão. A obra de Cristo na cruz e a sua obra sacerdotal junto ao Pai nos asseguram o perdão, de sorte que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.